A gente já está gravando, tá? Podem colocar os nomes de vocês. Já vai começar de onde a gente parou. Corrigindo as atividades que nós havíamos visto. E vamos ver o restante da atividade que faltou. Tá? Vamos lá. Bom, então vamos lá. Nossa a atividade se inicia na página 151. Né? Vamos saber primeiro uma coisa aqui. Tem alguém que não fez essa atividade, pessoal? Geografia, página 151. Geografia. Bom, vamos lá. Quem fez, me mande, tá bom? O prazo é até hoje, até amanhã, se não me engano. Quem não fez, acompanhe a correção com bastante atenção, porque você vai ter o dobro de trabalho, porque eu vou passar outra metade da atividade hoje, tá certo? E a gente já vai dar início a um novo assunto. Então, bastante atenção. E tem gente que mandou agorinha, mas mandou, né? Que é o mais importante. Então vamos começar. Todo mundo, livro aberto, página 151. Primeira questão. Faça uma relação entre o apogeu e a decadência dos ciclos econômicos entre as diversas, aliás, ciclos econômicos e migrações entre as diversas regiões do Brasil. Meu áudio está baixo? Será o volume de vocês? Não, meu microfone está normal. Pode sim, Sidele. Tá ouvindo? Sim. Pode falar, Sidele. Desistiu? Bom, Raíssa, pode falar. A primeira resposta. A relação entre o apogeu e a decadência dos ciclos econômicos e migrações entre diversas regiões do Brasil dá-se pelo fato de que o apogeu dos ciclos incentiva a migração de pessoas para outra região. Sim, tá correto, tá correto. Eu, no seu lugar, eu acrescentaria também sobre a decadência, né? E como posso dizer, a desvalorização de determinado produto faz com que ocorra essa decadência, né? Decadência do ciclo econômico, que também vai influenciar na migração, no processo migratório. A supervalorização do produto faz com que tenha um acúmulo de pessoas num determinado local, né? E que a decadência, ou seja, a desvalorização econômica, né? A desvalorização desse produto faz com que essa região se torne uma região de repulsão, certo? Mas deixa eu colocar aqui a resposta bem interessante também sobre essa primeira. Colocaram igual. Colocou mais ou menos nessa ideia, está correto. Mas você está correto, tá, Raíssa? Está correto. Vamos lá. Segunda questão. O ciclo da mineração foi muito importante para o povoamento do Brasil. Apresente duas justificativas para essa afirmação. Quem se habilita? Página 151, Mariana. Alguém quer falar? Sidele, Maria, Lara, Gabriele. Não?
fiquem tímidos não, pessoal. Riquelme, pronto, você está se manifestando aí. A resposta da segunda. Vou colocar aqui a resposta aqui. Fluxo de imigração, acelerado por a mudança da capital também. Ah, não tinha visto sua mensagem, Pablo nem Maria, mas podem falar. Maria, pode falar. Eu coloquei assim: no Brasil, uma das primeiras atividades desenvolvidas foi a mineração, por parte dos europeus, que, quando aqui chegaram, já conheciam as técnicas desde ofício. E, ao verem tanta terra inexplorada, encontraram a oportunidade de lucrar bastante com a extração dos recursos naturais. Sim, são dois argumentos bem válidos também. Pablo. Professor, eu só simplifiquei da Maria. Posso falar? Oi, mas pode, eu gosto de coisas simplificadas também. Essa atividade econômica passou a ser importante na colônia. Lucraram com a extração dos recursos naturais. Muito bom, muito bom, muito bom. Sim, tá correto também, Raíssa. Muito bom, pessoal. A gente está indo bem até agora, tá? Terceira questão. Explica a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos em relação à terra e à renda. Isso daqui é bem... Já começa a complicar um pouquinho, mas pode falar, Pablo, pode falar. Tá ouvindo? Sim? Estados Unidos tem um desenvolvimento socioeconômico entre os melhores do mundo. No Brasil, a maior parte da população não teve acesso à terra, no contraste com elites enriquecidas. Sim, vamos nos lembrar daquele esquema terra-renda, que dizia que países que desenvolveram suas economias baseando-se nesse acesso, né, entre terra e renda, como os Estados Unidos, têm um desenvolvimento socioeconômico melhor, né? Como eu havia dito, no Brasil, muitas pessoas não tiveram acesso a terras, né? Isso lá no Brasil, colônia, lá no Brasil, império. Muitas pessoas não tiveram acesso à terra, o que fez com que a nossa população estivesse, né, em sua maioria, né, mais propensa a situações de dependência, né, de pobreza, que é basicamente isso que eu estou escrevendo aqui. Pronto, é mais ou menos isso aqui, ó. Vamos lembrar que a gente está falando aqui, e ele fala no enunciado da questão, a diferença entre Brasil e Estados Unidos nessa relação, terra e renda. Nos Estados Unidos foi um pouco diferente daqui, né? As pessoas tiveram mais acesso às terras, né? É tanto que lá o poder aquisitivo, né? O poder do salário mínimo lá é bem superior ao nosso, né? A pessoa ganha lá mais ou menos, deixa eu ver, $700. Vamos botar aqui nessa faixa. Quem colocou igual o da Maria, deixe mais ou menos, bote nessa relação aqui, ó, de terra e renda que eu falei, tá? Atividade, volume, identificação pelo sobrenome, boa letra, maioridade, função de meio da porta. Não, porque aqui, olha, nessa resposta, ó, Maria, você não colocou, não falou nada sobre essa relação de terra e de renda, certo? Você tem que dar essa diferença. Lá tem outras diferenças? Tem, principalmente essa que eu estou falando, do poder aquisitivo do salário, né? Do valor salarial. Mas, dentro dessa ideia de que os Estados Unidos desenvolveram sua economia
nesse sistema, né, nesse binômio terra e renda. Mais pessoas tendo acesso a terras e rendas. Claro que lá tem pobreza também, né? Por sinal, lá na Califórnia tem uma certa rua, quilométrica, aliás, que é só de mendigos, né? Só de tendas de mendigos, morador de rua. Quarta questão. Qual a relação entre educação e saúde com trabalho e renda? Isso aqui está bem mais fácil. Pode falar na ordem. Deixa eu ver. Raíssa, depois Júlio, depois Pablo, depois Maria. Comece, Raíssa. A educação e saúde podem ser fatores altamente relacionados com a renda e o trabalho diante do país em que vivemos. No Brasil, a educação de qualidade, bem como o acesso à saúde de primeira linha, infelizmente é apenas possível para quem pode pagar por serviços que sejam aleatórios dos públicos. Muito bom, muito bom. Júlia? Tá ouvindo? Sim. No Brasil, a educação de qualidade, bem como o acesso à saúde de primeira, infelizmente, é apenas possível para quem pode pagar por serviços que sejam aleatórios ou aos públicos. Correto, correto. Pablo? Tá ouvindo, professor? Estou sim, meu querido. Educação e saúde estão relacionados com a renda e o trabalho. A educação de qualidade, assim como a saúde, é apenas possível para quem pode pagar com serviços. Tá boa também, tá muito boa também. Vamos lá. Relação com de renda, todas estão corretas, tá? Mas eu vou só colocar a gabarito aqui, porque é sempre importante ter acesso. Mas de todo mundo que falou, de todo mundo que colocou igual, né, nesse sentido, nessa mesma ideia, está correto, certo? Tem a necessidade de mais uma correção. Então, a gente continuou, né, com outras questões, falando sobre migração, mais do que nunca agora, né, página 153. Primeira questão da página 153, tá? Observe a imagem abaixo, né? Os retirantes de Cândido Portinari, do pintor. Que tipo de migração ela expõe? O que é que vocês puseram aqui? Êxodo rural, isso mesmo, o êxodo rural. Expõe o êxodo rural. Maria, você só faz afunilar a ideia, né? Não deixa de ser uma migração interna, né? Mas você especifique que é o êxodo rural, tá? Porque dentro da migração interna a gente tem, por exemplo, a migração pendular, né? Também, que é aquela que acontece muito nos grandes polos, né? As pessoas, deixa eu ver como é que eu falo, saem da sua cidade, né? Todo dia para ir trabalhar noutra cidade, né? Esse movimento de pêndulo, todo dia. Um montão de gente, por exemplo, sai de, deixa eu ver a cidade pertinho, sai do interior de São Paulo, pronto, sai do interior de São Paulo para, quem chegou depois, tá certo? Não precisa nem preocupar, não. Chegou depois da hora, já sabe, coloca o nome, tá? As pessoas saem de alguma cidade próxima da grande São Paulo e vão trabalhar em São Paulo, né? Só o trabalho que é lá, fica nesse movimento, né, de pêndulo, vai e volta, vai e volta. Mas a resposta é o êxodo rural, tá certo? Como eu falei, não deixa de ser uma migração interna.
Quais as consequências, letra B, quais as consequências desse tipo de migração para as cidades? Não coloquem consequências positivas, não, certo? Coloquem mais as negativas mesmo. A gente nota o seguinte, né? Que quem vai para esses centros urbanos, né? Geralmente são pessoas com mão de obra desqualificada, né? E, consequentemente, não tem outra opção a não ser os trabalhos ali da terceira linha, né? Vamos dizer assim, os trabalhos de base. Isso acaba fazendo com que haja desemprego também, né? Porque tem muita gente para poucas vagas para uma única área. Ocorre também a formação das favelas, né? Já que, como a gente sabe, os centros urbanos, os grandes centros urbanos, né? Não é local para o trabalhador, né? A pessoa que sofreu com a migração do êxodo rural, e também o inchaço urbano, né? Porque aquele território tem uma quantidade X de pessoas. Se muita gente se acumula ali, vai haver esse inchaço urbano, tá bom? Então a resposta seria formação de favelas, desemprego e inchaço urbano. Certo? Letra C. Que motivos, aqui está mais fácil, que motivos provocaram essa migração? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Fome, sede, falta de dinheiro, falta de trabalho, pobreza, falta de comida, a desnutrição em altos índices, né? As crianças morrendo, né? E os altos índices de mortalidade infantil. Exatamente. É nessa ideia que vocês estão pensando mesmo. Opa. Então, resposta da C, tá? Próxima questão. No século passado, durante as décadas de 60 e 70, a migração interna no Brasil assumiu a direção campo-cidade. Entretanto, nas últimas décadas, passou a ganhar destaque a migração cidade-campo, num movimento cotidiano que envolve milhares de trabalhadores. Tendo em vista as duas modalidades de migração apresentadas, exemplifique dois fatores que promoveram, aliás, e ainda promovem a migração cidade-campo. O que é que promove, pessoal, essa migração campo-cidade, aliás? Pedindo com dois exemplos, né? As pessoas indo do campo para a cidade. Tá certo, Fábio. Coloca essa mão. Pegou agora, não? Tá, pode colocar o nome. De vida. A oportunidade melhor. Olha, quem está colocando só um fator, olha, presta atenção. A gente está querendo saber aqui de fatores, certo? Tipo, seca. A seca é um fator, né? Deixa eu ver outro fator aqui. A mecanização. Bom, vamos colocar isso, né? No caso aqui é 2, né? 2, seca. No caso eu vou colocar aqui vários e vocês peguem 2 para vocês, tá? Fome, desnutrição, desemprego, mecanização do campo. Tá bom.
Vocês peguem 2 itens desse aqui que eu coloquei e ponham na 2, tá? Necessariamente são isso. São esses, aliás. Terceira questão. Ao longo da história do Brasil, os nordestinos, os nordestinos foram os maiores migrantes. A principal área de atração de nordestinos foi o estado de São Paulo. Sobre o tema, responda: por quais motivos São Paulo tornou-se a maior área de atração populacional do Brasil ao longo do século XX? Sim, Pablo, está correto. Pode ser feito na Europa. Correto, lá. Raíssa. Está correto também, Júlia. Tá, pela Revolução Industrial. Está certo, Maria. É justamente isso, né? Devido a um momento, né, representado pela industrialização desde a década de 1940, né? Essa é a 3, né? 3. Econômico. Aliás, é a 3, é a A da 3, desculpa. Eu não coloquei que é a A. Quais tipos de emprego nos quais os nordestinos se ocuparam quando chegaram a São Paulo? Quais eram os empregos? Pode falar, Raíssa. Eles trabalharam em fazendas onde era produzido algodão, café e cana-de-açúcar. Com o surgimento de novas fazendas, a pecuária começou a ser praticada. Tá certo, tá certo. Muito boa a resposta, tá? Essa daqui também tá certa. Construção civil, Pablo, tá correto também. Colocou mesmo que a Raíssa, então tá correto também. Deixa eu ver com Maria. Eles trabalham em fazendas, certo? Também. Muito bom, pessoal. Vocês estão indo muito bem, tá? Quarta questão. Ame-o ou deixe-o. Houve um momento na história do Brasil em que diversos intelectuais e jovens rebeldes foram expulsos ou deixaram o país, caracterizando um pequeno movimento de emigração. Sobre o tema, responda: que momento histórico foi esse? Qual foi esse momento, pessoal, em que os jovens eram expulsos do Brasil? Isso é a ditadura militar, tá certo? Ditadura mesmo. Brincadeira, não. Quais as causas dessa imigração? As causas dessa imigração. Qual? A letra B? Pode falar, Paulo. Eu coloquei assim, professor. Perseguição política do governo. Bem. Essa repressão, né? Perseguição ou opressão resulta na mesma coisa. Política e social, e a negação dos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros, né? Como, deixa eu ver, como o direito de ir e vir, né? Direito de sair da sua casa e ir para onde você quiser. Você não tinha esse direito, né? O direito básico. Quinta questão. O que são os brasiguaios e qual o motivo da sua migração? O que são brasiguaios e qual o motivo da sua migração? Pode falar, Maria, depois o Pablo. Você está me ouvindo? Uhum. Pronto. São camponeses sem terra, arrendatários e proprietários de terra,
provenientes do Brasil, que ultrapassaram a fronteira com o Paraguai e se estabeleceram em áreas agrícolas nesse país. Pablo? São brasileiros voltaram para o Paraguai em busca de empregos. Como é? São brasileiros voltaram para o Paraguai em busca de empregos. Correto. Raíssa, pode falar. O Júlio colocou o mesmo da Maria, então tá certo, tá? São os brasileiros estabelecidos da República do Paraguai. O nome origina-se da junção das palavras brasileiro e paraguaio. O objetivo era que no território do Paraguai, nas fronteiras com o Brasil. Eu acho que eu não terminei essa resposta. Eu não consegui Tudo bem. achar. Mas eu entendi que você pegou a ideia central, tá? Então, tire os elementos da resposta que eu coloquei aqui, tá? O Raíssa. Alguém mais queria falar depois da Raíssa? Não, então... Lara, Isabel, as iguais. Por motivo, né? Muitos migraram até aqui, ó. Em busca de terras e oportunidades, né? Outros apenas aproveitaram a construção da hidrelétrica e se estabeleceram nas fronteiras, né? Devido ao baixo preço das terras paraguaias. Né? Não é à toa que as coisas do Paraguai têm essa forma aqui no Brasil. Agora vamos lá, questões objetivas, né? Sexta questão, observe o mapa abaixo. Migrações internas nos últimos 5 anos. Com base na análise do infográfico e nos conhecimentos sobre as migrações no Brasil, com destaque para as nordestinas, é correto afirmar que... Sexta questão, vocês marcaram que letra? Mais alguém marcou? Cadê vocês? Aqui. Rapaz, marcaram D, marcaram A. Ninguém acertou ainda. Não. Larissa Souza, muito bem. Letra E, pessoal. Letra E. Que letra E, professor? É correto afirmar que as migrações internas no Brasil, ao longo de sua história, sempre ocorreram no sentido centro-oeste-sul. Sempre foi daqui para baixo, né? Ops, cadê o chat? Bom, agora vamos ver os outros itens, né? Já que vocês ficaram em dúvida. Letra A. Com base na análise do infográfico e nos nossos conhecimentos sobre as migrações no Brasil, com destaque para as nordestinas, é correto afirmar que a seca, a pobreza e a atração econômica exercida pelas outras regiões brasileiras foram o principal motivo dos fluxos migratórios extra-regionais. Reparem o seguinte: a seca, a pobreza e a atração econômica exercida pelas outras regiões. A gente aqui, essa questão aqui é meio que uma pegadinha, tá? Aqui, o item A está dizendo que as outras regiões ofereciam atração econômica, seca e pobreza. É um pouquinho sem lógica, né? Essa aqui é mais por uma questão de leitura do que por uma questão do conteúdo em si. É mais por uma questão de estrutura, né? Porque o correto seria a seca e a pobreza. No Nordeste, em relação à atração econômica oferecida pelas outras regiões, tá certo? Isso aqui é só uma pegadinha, foi uma pegadinha do livro mesmo, para você se ligar na estrutura. É como... Tá certo, Lara, tá correto, tá tudo ok. Esse item A, ele estaria correto, ele tem quase tudo para estar correto. Se ele dissesse que a seca e a pobreza se relacionavam ao Nordeste, né? E a atração econômica era exclusiva das outras regiões. Aqui ele está falando o seguinte, ó, vamos enumerar numa conversa: seca, a pobreza e a atração econômica oferecida pelas outras regiões. Opa, mas como assim? Como é que as outras regiões têm seca, pobreza e atração econômica? É só uma pegadinha, tá certo? Só uma pegadinha mesmo.
A outra que vocês ficaram na dúvida era a D, né? A migração realizada entre os estados do Nordeste é relativamente baixa. Daqui a gente já para. A gente sabe que foi um volume grande de pessoas saindo, né? Mas vamos continuar. Porque os benefícios fiscais do governo, dos governos estaduais, atraíram inúmeras indústrias cujo mercado de trabalho absorveu toda a mão de obra disponível em seus estados. Essa daqui também não dá certo, pessoal, porque a gente sabe que os governos estaduais. Pablo, se você não está me vendo, abre o chat, tá? Clica no chat e deixa a minha tela do chat aberta. Talvez você me veja. Os governos estaduais, eles absorveram, sim, quase toda a mão de obra, né? Vamos dizer toda, né? Toda a mão de obra dos seus estados, e não foi necessário, de modo que os migrantes, né, os nordestinos que foram para São Paulo, para Minas Gerais, para o Rio de Janeiro, por exemplo, também não foram suficientes. A gente sabe que até mesmo imigrantes, né, gente de fora do Brasil, veio trabalhar aqui, então essa daqui também está errada, tá certo? Eu já não estou vendo nada. Vixe, pois dá uma saída, Pablo, e volta rapidinho, tá? Eu vou para a segunda questão quando você voltar. Então, pessoal, aqui a gente teve só uma pegadinha na A, né, uma pegadinha de estrutura, e na D a gente tem uma informação totalmente incorreta, tá bom? Os outros itens até que a gente pode dar uma olhadinha também, mas considerando que a gente falta tão pouquinho tempo, cadê o Pablo? Já chegou de volta? Pablo chegou, pronto. Sétima questão, sobre a dinâmica demográfica brasileira, assinale a afirmação, aliás, correta. Sétima questão, vocês marcaram o quê, pessoal? Na 7. D. Ih, rapaz. Alguém mais marcou a D? E marcou. Está correto. Parabéns. Letra D na sétima questão. Os saldos migratórios no Brasil, aliás, o saldo migratório no Brasil é negativo. E os países que mais têm recebido imigrantes brasileiros são Estados Unidos, Paraguai e Japão. Corretíssimo. Letra D. Deus do céu, fiz um suspense, né? Observe a imagem abaixo, retratando a migração da região Nordeste em diferentes períodos da história brasileira. Qual a mensagem transmitida por ela? Que é isso, Patrícia? Pode falar. Pablo. Estou sim. Que a migração teve um papel importante no Brasil. Essa questão será oitava, né? Então vamos lá. Oitava questão. Opa, questão, não serve. Para quem não fez, olha, tá aqui. Você está escrevendo, dá para ver perfeitamente. Atenção, a mensagem transmite a participação dos nordestinos em diversas regiões e diferentes atividades, tá? Basicamente, atividades econômicas, tendo como o migrante nordestino um papel fundamental no processo de construção do Brasil, tá? Basicamente, até aqui, até o primeiro ponto é o suficiente, tá bom? Até o primeiro ponto já é o suficiente. Vamos lá, próxima questão. Nova questão. Para responder as perguntas abaixo, analise com atenção o mapa. Qual a região brasileira em que ocorreu a maior taxa de imigração? Que é questão de números, né? O que é que vocês puseram na norte?
É só fazer o seguinte, Maria, olha, você vai olhar qual é o item azul que tem um número maior. É no Nordeste? É no Norte? É no Sul, no Centro-Oeste ou no Sudeste? Sudeste, né? 600 mil imigrantes. A gente quer saber de imigrantes, tá certo? Então é a região Sudeste, tá bom? Tudo bem, tudo bem. Sudeste. E tem, no caso, você colocou o contrário. Eu entendi que você. Eu entendi seu raciocínio, mas aqui era coisa contrária para se fazer, tá? Quais as duas regiões em que houve. As duas regiões em que houve maior taxa de emigração? É só olhar quais são as duas setas vermelhas que tem um número maior, né? A gente vai localizar na ordem Nordeste e Sudeste, tá bom? Desse jeitinho, é só olhar os números. Essa daqui é quase que uma pegadinha também, né? 10ª e última questão da nossa correção. A expressão brasiguaios vem sendo empregada pela geografia da população para designar quem? 10ª questão, letra B de bingo. Letra B, tá certo? Os camponeses sem terra, arrendatários e proprietários de terra provenientes do Brasil, que ultrapassam a fronteira com o Paraguai e se estabelecem em áreas agrícolas desse país. A gente tinha ficado até aqui, né, até a 157, tá? Bem baixinho. Passei até a 157. Tá lá no Classroom, né? Agora eu vou aproveitar aqui esse tempinho que a gente ainda tem para... São 2 minutos, né? Para passar o restante da atividade, pessoal. Agora a gente vai da 158 até a página 162, se eu não me engano. 158 até a 162, tá certo? Já mandou todinho, né? Tudo bem, tudo bem. Para quem já fez, né, um trabalho a menos, mas a correção só vai ser feita na nossa próxima aula, né? E por sinal, deixa eu ver, é terça-feira, tá bom? Até lá, vou aproveitar esse último minuto aqui para falar também de uma coisa importante que eu ainda não sei. 4 páginas, não. Se eu já dividi as 11 páginas de um modo mais ou menos equilibrado, porque essa atividade eu ia passar lá por dentro de uma vez, não é muito não. Tem brincadeira no chat, pessoal. Sobre nossa atividade avaliativa, eu recomendo que vocês estudem basicamente, né, os movimentos migratórios, tá certo? Se estudar o movimento migratório, vocês vão fazer uma boa avaliação, tá bom? Deixa eu ver aqui, 7º ano, geografia. Sobre o movimento migratório, né, migração pendular, êxodo rural, essas coisas, vocês vão fazer uma prova excelente, tá certo? Bom, a gente fica por aqui. A gente se vê de novo hoje. Deixa eu ver. Quinta-feira, não. Então, tchau, pessoal. Até amanhã.